microfone ligado no dele. No dele. Aí, começou a gravar. Gente, perdão, vocês estão me ouvindo agora, né? Sim. Vou tentar apresentar de novo aqui. Mas já me apresentando, eu sou o João Vitor, ou Asno, né? Apelido de faculdade. Podem me chamar como vocês quiserem. Eu faço engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos. Vamos ver se eu consigo agora. Tá indo? Foi. Boa. Meu Deus do céu. Coloca no cantinho direito, apresentar. Aqui? Em cima. Não, do outro lado. A gente tá... Ali. Boa. Hoje a gente vai falar que é o Econoliga, que é um guia básico para macroeconomia. E aí, só explicando um pouco melhor o que é macroeconomia, ele seria um campo de estudo da economia, que ele tem um foco mais amplo. Então, você observa um cenário nacional ou regional. Então, é você olhar para a economia de uma forma mais geral, assim. Você pode olhar para a economia de um país, para a economia de uma região, né, de uma cidade, mas é dessa maneira mais geral mesmo. E aí, para introduzir um pouco qual o nosso conteúdo programado, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a lei da oferta e da demanda, depois a gente vai passar para explicar o que é inflação, depois o que é taxa de juros, os ciclos econômicos e terminar falando das políticas econômicas. Eu vou falar a primeira parte, então eu vou começar falando um pouquinho sobre a lei da oferta e da demanda, né? E aí, o que é essa lei da oferta e da demanda, né? Eu ia até perguntar, vocês sabem falar aí o que é a lei da oferta e da demanda? O que vocês entendem quando a gente fala isso? E outra coisa, fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? Eu tinha esquecido de falar isso no começo, mas qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, podem ligar o microfone, mandar no chat, não tem nenhum problema. Eu já vi que uma galera falou que não sabe muito bem o que é essa lei da oferta e da demanda, então a gente vai explicar aqui rapidinho, porque ela é basicamente, você tem a oferta e a demanda, elas vão ser duas forças que elas vão garantir o funcionamento do mercado. Ó, já falaram aqui, se eu tenho um produto que ninguém tem, eu cobro mais. É mais ou menos isso. Ó, seria o que tem para oferecer e o que precisa? É basicamente isso, sim, galera. Quando tem uma maior procura, o preço, essa relação entre preço e a procura por um produto. Porque ó, a oferta, ela vai ser a quantidade disponível de um produto. Então, é o tanto que eu tenho para vender daquele produto. Então, se eu tiver uma cesta com pães, então se eu tenho vários pães ali, eu tenho uma maior oferta daquele produto. E aí a demanda vão ser as pessoas que estão procurando aquele produto, é quem quer consumir. Se eu tenho muitos pães e poucas pessoas querendo aquele pão, então eu tenho uma oferta grande para uma demanda pequena. E posso ter o contrário também, eu posso ter uma oferta pequena para uma demanda grande. Então, às vezes eu tenho um pão, mas eu tenho 5 pessoas querendo um pão. Então, eu tenho um pão, não tem como eu dar um pão para 5 pessoas. Então, por isso que tem essa lei da oferta e da procura, né? E aí o mercado, ele vai se regulando conforme essa lei. Então, quando você tem mais gente procurando um produto ou menos, e aí isso vai mudando um pouco os preços conforme a procura e a oferta. Opa. E aí, rapidinho, só ia perguntar para vocês, o que vocês acham que custa mais caro, né? 1 quilo de cobre ou 1 quilo de ouro? Pode mandar no chat ou abrir o microfone. Pode responder ouro. Exatamente. É 1 quilo de ouro. Justamente por conta dessa oferta e demanda. Porque o ouro, ele é escasso comparado ao cobre, né? Você tem menos ouro para você encontrar em jazidas, etc. Você vai ter menos ouro do que cobre. O cobre, ele é mais fácil de você encontrar na natureza. Por isso que ele vai valer menos que o ouro. O ouro, ele vai custar mais caro porque ele é escasso, porque você tem pouco. E aí também você tem uma procura pelo ouro, né? Então as pessoas, elas querem o ouro. Então ele vai subir de preço porque tem pouco e as pessoas querem muito.
O cobre nem tanto. O cobre já tem mais na natureza, e se você oferecer para alguém 1 quilo de ouro e 1 quilo de cobre, a pessoa com certeza vai querer aquele 1 quilo de ouro, porque para ela aquele ouro ali, ele vai valer mais. Perfeito. E ainda falando dessa oferta e demanda, né? Quando você, igual eu falei, quando você tem uma oferta menor e uma demanda maior, a gente enxerga aquele aumento de preços. E quando você tem a demanda menor e uma oferta maior, você tem a queda dos preços. Só que aí, assim, por quê, né? Por que você tem essa coisa de, eu tenho uma oferta menor e uma demanda maior e aumento de preço? O que acontece também se todo mundo começa a demandar mais produtos e serviços? Então, eu tenho ali, tá, eu sei que oferta menor, demanda maior, aumento de preço. Demanda menor, oferta maior, o preço vai cair. E se todo mundo começar a demandar mais produtos e serviços? O que vocês acham que pode acontecer? Se quiserem meu microfone ou não tiverem ideia também, que aí é o próximo tópico, inclusive. E é bem interessante, porque a gente observa isso, isso aumenta, pode ser, que a gente tem o que a gente conhece hoje como inflação. Já devem ter visto, acho que na televisão, né? Sempre passar, a inflação aumentou tanto, caiu tanto. É uma coisa que sempre aparece muito nos jornais. Então, acho que você já deve ter um contato mais básico com isso. Mas, assim, o que é inflação? Ela é basicamente, né, isso que a Bianca e a Yasmin falaram, um aumento dos preços. Então, a inflação ela é um nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Então, pensa só, na pandemia. Antes da pandemia, ninguém usava máscara de proteção na rua, por exemplo, né? Você tinha lá os médicos que precisavam usar e outras pessoas que, às vezes, não sei, precisavam por algum outro motivo. Mas aí, por que essas máscaras elas ficaram mais caras na pandemia, né? Tipo, agora que eu preciso dessa máscara, ela ficou mais cara. Justamente por conta dessa oferta e da demanda. E aí, você tem, assim, muita gente querendo a máscara e pouca máscara. Então, o preço vai subir também. E aí isso também pode ser entendido como inflação, né? Uma inflação, no caso, nos preços. E aí, essa outra questão, ó. Houve um deslizamento e a estrada foi bloqueada. Então, será que os preços da quitanda da Dona Zélia vão subir? Porque, pensa só, a estrada foi bloqueada e só tem a quitanda dela ali. Então, se ela quiser, ela pode aumentar o preço do produto dela, né? Ela pode vender, não sei, uma coxinha mais caro, porque vai ter mais procura por aquela coxinha. Então, às vezes, passavam 2, 3 pessoas ali. Naquele momento que a estrada foi bloqueada, vão 15. Então, assim, ela pode aumentar os preços desse produto justamente por conta dessa demanda que ficou maior. E ainda falando de inflação, essa inflação ela pode ser global, então você pode ter um índice, né, que mede a inflação do mundo inteiro, então você junta lá vários países e mede quanto está sendo a inflação, e aí você pode medir essa inflação no período de um ano, no período de um mês, e por aí vai. E também uma inflação local, né? Então, naquele local você tem uma inflação maior, então você tem os preços maiores. Por isso que quando a gente pensa no nosso país, e você vê ali alguns índices que medem inflação, eles vão ser do país Brasil, mas você tem preços diferentes nos estados, né? Então, às vezes eu compro um leite em Brasília por 3,50 e em São Paulo esse leite está 3,80. E aí, como a inflação ela afeta a nossa vida, né? Vocês acham que era possível comprar um carro popular em 1999 pelo mesmo preço que a gente compra hoje? Olha, você respondeu que não, não. Exatamente, gente. Não compra. Era bem mais barato justamente por conta dessa inflação, né? Os preços eles vão subindo, né? Principalmente pensando em Brasil, assim, que você tem uma inflação que geralmente é de 4%, 5% ao ano, que não é um valor tão baixo comparado a outros países. Mas é justamente por isso, porque, sim, exatamente. Porque o nosso dinheiro, ele vai perdendo o valor com o tempo. E aí, calma. Então, é que assim, o salário daquele tempo, ele era, em 90, acho que ainda não tinha o plano real, mas pensando
por exemplo, a partir de 95 já tinha o plano real. Você tem os salários, eles vão ser mais ou menos equivalentes para você precisar, pelo menos, o salário mínimo, né, pelo menos, comprar o que seria básico. Só que essa questão é complicada porque, assim, o, o salário, ele vai acompanhando pelo menos a inflação. Por exemplo, o salário mínimo, o certo seria todo ano aumentar o salário pelo menos conforme a inflação, porque a inflação, ela vai pegar o seu poder de compra e vai diminuir. Então, se antes eu comprava um saco de arroz por R$ 40 e você tem uma inflação de, sei lá, 10%, esse saco de R$ 40 no próximo ano vai custar 44. Só que o seu salário continua o mesmo. Então fica mais difícil você comprar aquele saco de arroz. Então é nisso que também, com o tempo, o ideal, né, seria esses salários aumentarem conforme você tem essa inflação. Porque senão você fica sem ter poder de compra, porque o seu salário não aumenta o tanto que o seu dinheiro vale, né? Seu dinheiro vale menos, seu salário também não aumenta. Então, assim, nesse caso, realmente fica bem complicado. E uma outra coisa, né? Tem muitas pessoas, elas desejam o mesmo carro. Então, você tem um Gol. E aí, antes, uma pessoa comprava o Gol, outra também. Mas aí você tem todo mundo querendo um Gol. O que você acha que vai acontecer com o preço desse Gol? Você acha que ele vai subir, diminuir, vai ficar mais barato, mais caro? Boa. Ele vai aumentar mesmo, justamente por conta da procura. Então, se você tem muita gente querendo aquele carro, né, aquele Gol, o preço daquele Gol vai subir, porque teve muita gente atrás dele. Né? Então, é justamente aquilo lá da lei da oferta e da demanda. Quando você tem uma demanda, às vezes, menor, né, uma oferta mais, uma demanda, no caso, uma demanda maior para uma oferta menor, você tem um aumento dos preços. Pode passar de slide. Aí, um pouquinho mais sobre os efeitos da inflação, né, que eu já citei, mas aí, perda do poder de compra das famílias, redução dos investimentos dos empresários, que eles podem ficar preocupados com os custos para produzir ou com a demanda dos consumidores. Então, assim, começa a subir a inflação e aí aquele empresário, às vezes, ele fica, poxa, será que eu vou produzir mesmo esse produto, às vezes esse carro? Não sei se vai ter demanda para esse carro. E aí ele diminui a produção do carro, porque ele não sabe se vai ter gente querendo comprar. Um outro efeito da inflação é que ela gera um ambiente de incerteza. O que é esse ambiente de incerteza, né? É quando as pessoas ficam desconfiadas. Então você não sabe muito bem como a economia está indo, e aí você fica naquele ambiente de incerteza. Mas aí, assim, a inflação, ela indica necessariamente que a economia de um país, ela vai mal? O que vocês acham? Sim, não, eu acho que às vezes depende. Olha, não necessariamente a inflação indica que a economia de um país vai mal. Ela também pode ser interpretada como um sinal de que a economia está em movimento, ela está aquecida. Por quê? Porque as pessoas estão buscando comprar, né, consumir. Mas, assim, às vezes também não é bom para a economia uma queda de preço generalizada. Então, se do nada começa a cair o preço de tudo. Às vezes isso não é bom porque pode fazer com que as pessoas adiem as compras, esperando que o valor seja ainda mais baixo no futuro. Então, assim, aí todo mundo para de comprar porque os preços caíram e as pessoas esperam que eles continuem caindo. Só que aí ninguém compra, então isso pode travar a atividade econômica, porque você precisa ter sempre pessoas, sim, algumas, por um lado tem um lucro, mas por outro as pessoas vão parar de comprar, sim. Porque você vai ter ali, travando a atividade econômica, porque você precisa ter sempre ali uma gente querendo vender e gente querendo comprar. Então você meio que acaba com essa lei da oferta e da demanda, né? Bagunça um pouco as coisas. E aí, falando um pouquinho da história da inflação, no Brasil, a gente já teve na década de 80 e 90, né? Que foi depois depois da ditadura militar, uma inflação mensal de 80% e anual de até 500%.
é um valor, assim, muito, muito alto, porque pensa só, acho que ano passado a inflação foi de 4 ou 5% no ano, não lembro exatamente. Mas pensa só numa inflação mensal de 80%. Então, você vai um dia no mercado, compra um saco de arroz por R$ 30, e aí no outro dia esse saco de arroz já tá R$ 50. De um dia para o outro, assim, sabe? Então era muito complicado essa época. Eu lembro, assim, minha mãe contando que era isso, de ficarem marcando os preços do mercado. Já ia lá e já trocava o preço. Então, se você comprasse, às vezes, um leite por R$ 3,50, já tinha lá alguém pegando, trocando a plaquinha lá por R$ 4. Exatamente. E aí, qual que foi a solução, né, para essa hiperinflação, que é o que a gente chama quando a inflação fica descontrolada, né? Então, o nome disso é hiperinflação. Foi o Plano Real, que foi uma troca da moeda, da nossa moeda, né? Hoje a gente usa o real, já foi cruzeiro, já foi cruzado, algumas outras moedas, mas aí a solução foi fazer um plano para trocar a moeda, e aí essa troca, né, a moeda ela é muito de confiança, então é você confiar que aquele dinheiro que você está na sua mão, ele realmente vale aquilo ali. Então eu tenho R$ 100, meus R$ 100, eles valem R$ 100. Só que aí você precisa da confiança das pessoas nesse dinheiro. Então, por isso que tem o plano real, né? É uma solução para as pessoas também confiarem mais que aquele dinheiro delas valia aquilo mesmo. E aí dá uma melhorada, né? Depois do plano real, a gente, pelo menos, eu nunca vi mais inflação de 80% ao mês, espero que não ocorra mais. E aí um outro exemplo seria a Venezuela, né, que na década de 2010 e também 2020, no governo Maduro, houve uma grande escassez de produtos lá, e aí a inflação ela disparou, ela chegou a 1 milhão%. Assim, é absurdo. Você pensar que seu dinheiro realmente não vale nada, né? E aí também tem um outro exemplo no Zimbábue, nas décadas de 2010, 2000 e 2010, teve um ditador que é o Robert Mugabe, durante o governo dele, né, a inflação ela chegou a 1 bilhão%. E aí uma nota lá de 175 quadrilhões, ela valia US$ 5 em 2015. Então, imagina você ter uma nota de 175 quadrilhões. Assim, eu não consigo nem pensar como que nem cabe tanto número assim numa nota, sabe? É complicado. Então, é por isso que a gente fala bastante de inflação, por isso que tem tantas políticas aí tentando controlar a inflação, né, no governo. É bem importante ele ter esse olhar atento para a inflação, porque quem perde principalmente é a população, né, que você perde poder de compra. Tem até um gráfico mostrando a inflação antes e depois do real. Então, aí dá para ver bem que, ó, em 88, ela chegou a 980% ao ano. Aí, depois, ela subiu ainda mais para 1972, caiu um pouco, né? Chegou a 472%, e bateu ali em 93, né, no plano real, 2.477% ao ano, que é um valor bem alto. E aí, depois do plano real, ela já cai ali para 22%, e hoje ali a gente fica numa faixa de uns 3 a 5% ao ano, em média. Mas esse gráfico é só para vocês verem melhor como que isso ocorreu no Brasil, né? E aí, falando um pouquinho ainda, como que o governo ele controla essa inflação, né? O governo ele tem uma meta de inflação que ela vai ser estipulada pelo Banco Central. O Banco Central ele é o banco dos bancos, né? Então ele é o principal banco brasileiro, assim, o banco no caso governamental. E aí esse Banco Central ele vai estabelecer uma meta de inflação. E essa meta ela é um compromisso do governo de que a inflação vai ficar próxima de um alvo definido. Então, vão lá algumas pessoas que trabalham no Banco Central ali, e elas se reúnem para definir qual vai ser a meta de inflação. Então, eles chegam num acordo, às vezes, que, pela situação do país, fazem alguns cálculos também, e veem que um alvo bom seria 5% ao ano. Então, a meta, existe inflação negativa, sim, ela pode ser negativa. Que chama deflação, na verdade. A inflação, quando ela é negativa, o nome dela é deflação. Que aí também pode mostrar, às vezes, um não aquecimento da economia, né? No caso de uma deflação.
E aí, ainda falando dessa parte da meta de inflação, ele estabelece esse alvo, e aí você tem alguns pontos percentuais para cima ou para baixo, né, uma margem de segurança, para poder estabelecer aí esse 5%. Então, pode ser, acho que 1,5 para cima ou para baixo, aí, mas tentar se manter nessa margem, que seria o ideal. Só fazendo um comentáriozinho a respeito da pergunta da Bianca aí, se existe inflação negativa. É uma curiosidade, assim, a gente pensa em inflação sempre como algo ruim, e na teoria a deflação seria boa, mas a deflação ela pode representar, como a Júlia falou um pouquinho aí, uma economia muito parada e pode fazer as pessoas segurarem o dinheiro dentro de casa, fazendo com que elas não consumam, porque amanhã o dinheiro vai estar valendo mais, elas vão conseguir comprar mais. Então, isso pode fazer com que muitas empresas quebrem, e isso pode ser bem prejudicial à economia. É o que rolou nos Estados Unidos, por exemplo, depois da crise de 1929, não sei se vocês já chegaram a ver, mas foi basicamente isso, uma deflação absurda, o dólar valendo cada vez mais na época, as pessoas não comprando nada e muitas empresas quebrando, né? E, bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a taxa de juros, né? Aqui no final do slide anterior, tem a pergunta, né, de como o Banco Central controla a inflação de um país, e é justamente, tem outros meios também de se controlar, mas o principal deles é o da taxa de juros. E aí eu pergunto para vocês, né, como ela afeta a vida de vocês? Vocês sabem o que são juros? Alguém tem alguma noção? Boa. Isso, exato. Tem relação, tem relação. Mas, basicamente, a taxa de juros, ela é o preço do dinheiro, né? Eu posso dar um exemplo para vocês de que vocês emprestam R$ 100 para alguém. Hoje, vocês só vão receber o dinheiro de volta daqui a um ano. Vocês vão aceitar receber exatamente R$ 100? Não faz muito sentido, né? Até pelo que a gente já conversou, pelo fato de que o dinheiro ele muitas vezes se desvaloriza conforme o tempo passa. Então, o que você consegue comprar com R$ 100 hoje, muito provavelmente você não vai conseguir comprar com R$ 100 daqui a um ano. Além disso, você só receber o ajuste da desvalorização do dinheiro, da inflação, não faz muito sentido também pelo fato de que você ficou um ano sem poder gastar esse dinheiro. Você poderia ter comprado várias coisas para você, poderia ter investido esse dinheiro e recebido algum lucro com ele. Então, a taxa de juros basicamente é exatamente isso, né? O preço que as pessoas cobram por emprestar dinheiro. E aí eu pergunto para vocês também, né? Qual a referência das taxas de juros usadas nas operações do dia a dia? Alguém tem alguma noção? Por exemplo, quando alguém pega um financiamento no banco, você vai lá e empresta dinheiro do banco para comprar uma casa, um carro, o banco ele utiliza uma taxa de referência para te cobrar os juros que ele cobra. Alguém tem alguma noção de qual taxa de referência é essa? Então, o valor que foi emprestado, o valor que foi emprestado é sobre o qual o banco aplica a taxa, mas existe uma referência para o banco cobrar a taxa que ele cobra. Por exemplo, ele te emprestou R$ 100.000. A taxa de empréstimo é de 10%. Então, os juros vão ser de R$ 10.000, que são 10% desses R$ 100.000. Perdão, não entendi. Na inflação? Como assim, Yasmin? Então, meio que sim, mas eu vou passar o slide aqui para tentar explicar melhor. A taxa que é utilizada como referência para os juros cobrados por todo mundo na economia, pelos bancos principalmente, é chamada de Selic, né? A taxa básica de juros. E eu vou falar comentar um pouquinho sobre isso mais para frente, Yasmin, mas a Selic ela é estabelecida justamente a partir de como anda a inflação do país. Eu vou comentar um pouquinho melhor, mas você está certo, a inflação ela acaba determinando sim
quão altas as taxas de juros do país vão ser. Mas, basicamente, né, explicando um pouquinho da Selic, ela é uma taxa estabelecida pelo Banco Central e, enfim, ela é utilizada como referência, vou também pincelar um pouquinho para vocês mais para frente. E aí tem as duas perguntas aqui, né? Se a economia não está indo bem, por que geralmente fica mais barato financiar uma casa? Alguém tem alguma noção dessa pergunta? Porque eles tentam fortalecer o dinheiro rodando, tipo, rodando dinheiro, ou mais venda. Por isso que eles deixam os preços mais baratos. Então, meio que isso, exatamente. A taxa de juros é menor, isso que o Edu falou também faz sentido. Isso, exatamente, também, o Crepe falou agora. Só abre o microfone quando vocês quiserem fazer qualquer tipo de dúvida, sintam-se à vontade. Mas faz sentido exatamente isso que você falou, e o Edu, e isso que a Maria Eduarda falou também, a taxa de juros é menor. E por que ela é menor? Porque é o objetivo do Banco Central fazer com que a economia fique mais aquecida. Eu vou passar de slide aqui para tentar explicar melhor para vocês. Então, quais são os efeitos dessa taxa Selic, né? Essa taxa básica de juros que o Banco Central estipula? Ela dificulta ou facilita o acesso ao crédito. Ou seja, como eu falei para vocês, a taxa de juros que o banco, por exemplo, vai cobrar para emprestar para as pessoas é baseada nessa taxa Selic. E a taxa Selic ela é sempre a menor do mercado. Ou seja, quanto mais baixa ela tiver, mais baixo vai ser os juros que os bancos vão cobrar, por exemplo, das pessoas, para que as pessoas possam usar o cartão de crédito ou pegar um financiamento de uma casa. Então, elas vão ter mais fácil acesso ao crédito, vão ter mais fácil acesso ao dinheiro e vão conseguir gastar mais na economia. Entendeu? E o contrário é verdadeiro também. Quando a inflação está muito alta, a inflação vem depois. Ela dificulta, o Banco Central tenta dificultar o acesso ao crédito, as pessoas têm menos acesso, aumentando a taxa Selic, as pessoas ficam com menos acesso ao crédito, porque os bancos se baseiam nessa taxa que está maior, cobram mais crédito das pessoas e as pessoas têm menos acesso a dinheiro nos bancos. E a partir disso também a gente pode falar também que a taxa Selic influencia nas taxas de juros dos mais diversos investimentos. Isso é um pouquinho mais complicado, mas basicamente o investimento mais seguro que você pode fazer no país é emprestar dinheiro para o governo, e a taxa que é cobrada quando você empresta dinheiro para o governo é a taxa Selic, normalmente. E por que ela acaba influenciando as outras taxas de juros de outros investimentos? Quando você empresta dinheiro para o banco, por exemplo, comprando um título de dívida bancário, ela influencia pelo fato de que o Estado é a instituição mais segura do país. Antes do governo quebrar, todos os outros agentes econômicos vão acabar quebrando, todas as empresas podem vir a quebrar. Então, não faz sentido você investir em algo que tem um risco maior do que você emprestar dinheiro para o próprio Estado. Então, pelo fato do Estado ser muito mais seguro, quando a taxa de juros está a um determinado patamar, vale muito mais a pena você investir no Estado, que é uma instituição muito mais segura, emprestando dinheiro para ele, a taxa Selic, do que você investir em qualquer outro tipo de coisa, de ativo. E então, por isso que ele influencia. Normalmente, os juros de todos os investimentos são maiores do que a taxa Selic. Além disso, né, ela controla a inflação, como eu estava falando, tem toda a ligação do mundo com o primeiro tópico, né, de dificultar ou de facilitar o acesso ao crédito, pelo fato de que quando as pessoas elas estão com mais dinheiro, a gente já vai pincelar isso no slide de ciclos econômicos, mas quando as pessoas estão com mais dinheiro, elas estão demandando mais os produtos. Se você tem mais dinheiro na sua conta bancária, você vai querer comprar mais. Querendo comprar mais, a demanda pelas coisas que você quer comprar vai aumentar. Então, a inflação vai subir. Então, quando a economia está muito movimentada, o que, apesar de ser positivo, gera inflação,
a Selic ela é aumentada, então, como eu disse lá a respeito do acesso ao crédito, as pessoas elas têm um acesso dificultado a empréstimos, então isso faz com que elas gastem menos, elas gastem menos no cartão de crédito, peçam menos dinheiro emprestado ao banco, e então quando a taxa de juros está mais alta, a inflação é controlada. E o oposto é verdadeiro também, quando a economia está precisando de movimento, ninguém está gastando muito, está num período de crise econômica, a inflação não é um problema muito grande, a taxa de juros, a taxa Selic, ela é diminuída, e então isso incentiva as pessoas a gastarem mais no cartão de crédito, a pedirem mais dinheiro emprestado. E, além disso, ela interfere no preço das moedas estrangeiras, pelo fato de que, justamente, isso tem relação com o segundo tópico ali. A taxa Selic, ela é a taxa que vai remunerar o empréstimo que você faz ao Estado, ao governo. Então, quando ela está um pouquinho mais alta, mais investidores estrangeiros acabam querendo investir no Brasil, e então eles compram esses títulos de dívida públicos que são vendidos pelo governo. Então, com mais dólares circulando aqui no Brasil, esse dólar acaba valendo um pouco menos. Então, é isso. Quando a taxa de juros está um pouco mais alta, o dólar ele cai. Quando ela está um pouco mais baixa, o dólar sobe. Os detalhes desse tipo de coisa, vocês não precisam saber super agora, assim. Só estou explicando para vocês, mais por curiosidade mesmo. Mas é isso. Saibam que a Selic, ela facilita ou dificulta o acesso ao crédito e, a partir disso, ela controla a inflação. São as duas coisas mais importantes desse slide, né? E aqui também está dizendo, né, a Selic é tão importante, sim, para se entender e controlar uma economia. Sim, eu citei aqui vários pontos para vocês, né, que são influenciados pela Selic, e existem diversos outros, assim, realmente ela tem uma influência muito grande sobre a economia, e por isso que o Banco Central, inclusive, é uma instituição super importante, assim, ele que determina essa taxa Selic, e por isso que papel dele tentar cumprir a meta de inflação que é colocada pelo governo, entendeu? Alterando essa taxa Selic. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos ciclos econômicos, né? Bom, vou pegar aqui vou avançar aqui o slide, perdão. Bom, a gente tem aqui o carrinho representando a economia de um país, né? O PIB de um país. Ele começa de um determinado patamar, ponto de partida, a economia está num patamar qualquer, normal, mediano, né? E o que pode começar a acontecer? Uma contração, um período de contração do PIB, né? Da economia. Ou seja, o que acontece quando a economia está num período de contração? As empresas, elas têm um poder elas estão com recursos mais escassos, então elas estão querendo cortar gastos, né? Porque o período é ruim, ninguém quer ficar gastando em períodos em que a situação econômica não é boa. Então, elas deixam de contratar pessoas, demitem pessoas para que elas gastem menos. Então, o desemprego se torna crescente. E as pessoas acabam tendo o acesso mais difícil ao dinheiro justamente porque ninguém está gastando. Quando o carrinho, né, a economia, o PIB, chega num período um pouco mais baixo, né, o período de crise, que é o fundo do poço, o desemprego está muito alto, porque todo mundo está numa situação muito difícil, demitiu o máximo que consegue para cortar o máximo de custo possível, as pessoas estão com pouco dinheiro, ninguém está gastando nada. Mas, assim, quando você está num período de crise, né, no fundo do poço, normalmente é muito difícil você ir para outro lugar quando você está dentro do fundo do poço, senão para fora do poço, né? Tentar sair dele. Então, posteriormente, a economia ela começa a subir, no período de expansão, o desemprego começa a cair. Ah, perdão, esqueci de falar da taxa Selic. Justamente aquilo que eu tinha comentado com vocês. Quando todo mundo está gastando muito pouco, a taxa Selic ela é diminuída para que o acesso ao crédito das pessoas seja mais fácil, as pessoas consigam emprestar dinheiro mais fácil, gastar mais no cartão de crédito, e aí dessa forma a economia começa a se movimentar.
todo mundo começa a gastar mais, começa a comprar mais, consumir mais, as empresas que vendem o que as pessoas estão comprando começam a faturar mais, contratar mais gente, e a partir disso o carrinho ele começa a subir, né? Como eu disse, o desemprego começa a cair, as pessoas começam a ter mais acesso ao dinheiro, porque elas estão sendo contratadas, estão recebendo aumentos, até que chega o período de pico da expansão, né? O topo da economia. O desemprego está super baixo, as pessoas estão com muito dinheiro, elas estão ganhando muito dinheiro, estão gastando muito dinheiro, estão contratando funcionários, e o que acontece, né? Apesar disso ser algo positivo, como eu disse anteriormente também no outro slide, quando as pessoas estão com mais dinheiro, mais poder de compra, elas acabam comprando mais. É o exemplo que eu dei, quando você recebe uma mesada maior, quando você está com a conta bancária com mais dinheiro, você fala, pô, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou sair com meus amigos, enfim. Então você gasta mais naturalmente quando você tem mais dinheiro. Quando você gasta mais, você tem mais demanda, você procura mais produtos e serviços para você conseguir gastar esse dinheiro. Então, aumentando a demanda, o preço vai subir, como a gente viu na oferta e demanda. Então, a inflação é gerada quando a economia está nesse período mais em cima, e é função do Banco Central subir a taxa Selic para que essa inflação seja controlada, né? E por fim, né, a economia ela acaba chegando no estágio de estagnação, situação equilibrada e sem crescimentos e quedas significativas. Vale ressaltar que nesse ponto da economia, normalmente ela acaba num patamar um pouco acima. Eu vou posso até voltar o slide aqui, só um. É que nem esse gráfico aqui. Imagine esse gráfico. A economia ela vai fazendo naturalmente esse movimento. Ela sobe, cai. Isso é quando eu digo economia, eu quero dizer PIB, né? O PIB sobe, muitas vezes ele sobe de novo, cai de novo, mas sempre os picos eles vão se colocando em lugares mais altos, né? A economia ela vai crescendo, mas ela vai crescendo de maneira oscilada, entendeu? E só ressaltando aqui para vocês, essa parte eu sei que ela não é tão fácil assim, mas se tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat. Alguém tem alguma dúvida até agora? Estou indo muito rápido, estou me confundindo muito, pode falar. Qualquer dúvida que vocês tiveram. Tá tranquilo, tá explicando bem. Tá bom. Beleza. Bom, agora falando sobre o crescimento econômico de um país, né? Economicamente, o que um país, né? Quando eu digo país aqui, eu me refiro ao governo, né? Ao Estado. O que ele deseja ter? Alta receita e poucas dívidas. Concordam comigo? O orçamento de um país, apesar de não ser idêntico, ele lembra muito o orçamento de qualquer empresa ou de qualquer pessoa. Quando está saindo mais dinheiro do que está entrando, vocês concordam comigo que a situação não costuma ser muito bacana, né? E tá lá, porque isso é importante. Isso indica que o país é financeiramente saudável. Ou seja, isso traz um ar de maior segurança para a economia de um país, isso atrai investidores externos que vão aplicar dinheiro no país, fazendo com que a economia se movimente, empregos sejam gerados. Então, um país com uma receita legal e poucas dívidas, um país que, enfim, não seja endividado, né, tem um orçamento positivo, é muito importante. E aí a gente pode falar das consequências de um país ser financeiramente saudável, né? O baixo desemprego, justamente pelo que eu falei, né? O ambiente é mais favorável a contratações, as empresas fazem projetos de expansão e para isso, naturalmente, elas precisam contratar mais, então o desemprego diminui, aumento no poder de compra, aumento na qualidade de vida das pessoas, muito também pelo aumento no poder de compra das pessoas, né? Muito também pelo fato de que um país financeiramente não saudável pode gerar uma inflação. Então, quando ele é financeiramente saudável, a inflação é controlada, as pessoas têm mais poder de compra e, por consequência, um aumento na qualidade de vida e uma diminuição no índice da miséria.
Agora vamos lá, né? Como que a gente mede a riqueza de um país? Alguém sabe responder isso? Tem um Big Mac aqui solto no meio, mas... Ih, alguém fez uma pergunta. A vacina é uma dívida que afeta a economia? Sim, pouco ou muito? Sim, com certeza. Por exemplo... Ih, peraí. Estão respondendo o PIB. É isso aí, PIB. Exatamente, é o PIB. O PNB ele tem uma diferençazinha, Alessandro. Só deixa eu responder a sua primeira dúvida ali, se a vacina é uma dívida que afeta a economia. Se quiserem me completar, o Luke e a Júlia depois. Mas, basicamente, os gastos com a vacina e os gastos, por exemplo, com o auxílio emergencial que o governo teve, acaba sendo um gasto, é uma saída de dinheiro. Então, a dívida do governo normalmente acaba subindo muito pelo fato de que num período tão difícil, né, como é o de pandemia, aumentos de impostos, que são praticamente quase que toda a entrada de dinheiro para o governo é por meio de impostos, e como num período difícil desses não é bacana aumentar impostos, o governo ele se endivida. Então, sim, quando o governo compra vacinas e gasta com auxílio emergencial, por exemplo, a dívida dele aumenta. E sobre o PNB, Alessandro, vou só falar de curiosidade, essa diferença, só deixa eu colocar aqui. O PIB, ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente um ano. No Brasil, ele está em torno de mais ou menos esse valor, 7,4 trilhões, né? Foi esse valor em 2020. E é basicamente toda a riqueza, eu gosto de explicar assim, acho que é uma maneira fácil de entender, é toda a riqueza produzida no país em determinado período de tempo. E a diferença entre o PIB e o PNB é a seguinte, Alessandro. No PIB entra a conta do que as empresas estrangeiras produzem aqui no território nacional, mas não entra na conta o que as empresas brasileiras produzem em território fora do país. O PIB é uma conta apenas do território brasileiro. Já o PNB, ele não conta o que as empresas estrangeiras produzem aqui, mas conta o que as empresas brasileiras produzem fora, entendeu? É basicamente essa relação. E a gente tem aqui uma curiosidade, né? O PIB em Big Macs em 2020 foi equivalente a mais ou menos 338 bilhões. Né? 7,4 trilhões de reais é uma quantia que a gente nem consegue imaginar direito, mas 338 bilhões de Big Macs dá para tentar ter uma noção ali, apesar de ser difícil também, é um número muito alto. Mas, enfim. O Edu perguntou se a balança comercial também indica algo. Deixa eu pensar. Assim, depende, né? Eu não tenho certeza absoluta disso, mas eu acho que a balança comercial ela está muito mais ligada às exportações e importações que o país faz, que são feitas em um país de maneira geral, entendeu? Não necessariamente só pelo governo. Se uma empresa ela importa muito, ela compra muito de fora, ou outra empresa que vende, por exemplo, soja para outros países, ela exporta muito, isso influencia na balança comercial. Então, não sei se está diretamente ligado necessariamente à dívida pública, entendeu? A balança comercial é mais ligada às exportações e importações que todos num país fazem. Só complementando, geralmente ela tem relação direta com o PIB, a balança comercial, né? Então, essa medida de exportação e importação que o país faz, ele vai acompanhar o crescimento do PIB também. Ou o declínio, né? Pode ser que caia. Isso, exato. Se você perguntou, Edu, você perguntou ligado ao PIB, com certeza faz. Eu entendi que era com relação à dívida pública. Mas, enfim, né, só dando um exemplo aqui da contagem do PIB para vocês entenderem, quando a gente compra o pão francês, o preço de todo o processo de produção dele, da colheita do trigo, do transporte desse trigo, do processamento do trigo, enfim, do processo de manufatura do pão, como todo o valor de toda a cadeia de produção do pão já é embutido no preço final do pão, a gente só contabiliza no PIB o preço dos produtos finais, entendeu? Não faz sentido você
contabilizar na riqueza produzida de um país o quanto foi gerado ali no processinho da colheita e depois do transporte do trigo, depois do processamento do trigo e depois da feitura do pão. Não faz sentido porque o preço do pão ele já embute todos esses valores, entendeu? Então a gente costuma somar. Eu posso dar um exemplo também que eu gosto, que me ajudou a entender isso, de um bloco de madeira. O bloco de madeira custa R$10. Dá para você fazer uma cadeira a partir desse bloco de cadeira, desse bloco de madeira, e essa cadeira vai custar R$15. Não faz sentido você somar para ver toda a riqueza que foi produzida ali, 10 mais R$15, o preço do bloco mais o preço da cadeira. Entendeu? O preço final da cadeira já inclui os R$10 que custavam o bloco, porque quem comprou o bloco para fazer a cadeira já pagou R$10. Então vai cobrar esse preço também final na cadeira. Como assim? Não, mas não fica aberto para corrupção, sei lá. Não entendi. Se conseguir explicar um pouquinho melhor. Tipo, deixa eu pensar. Você diz as pessoas mentirem o quanto estão produzindo? É isso? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Se alguém, se a Júlia ou se o Luke quiserem me ajudar aí. Mas. Só para comentar aqui, é que eu acho que você pensou na hora de declarar o imposto, né? Que o governo cobra sobre os produtos. Na verdade, quando o PIB ele é calculado, o exemplo que a gente está dando aqui é que você tem uma cadeia de processo, né? Então você tem um bem primário, né, que é o que a gente chama, por exemplo, do trigo sendo plantado até a fabricação final dele. Isso aí, na verdade, não são as pessoas que declaram, né? São estudos que são feitos em cima dessas cadeias. Então, por exemplo, um país que tem bens mais processados, como economias mais desenvolvidas, eles vão produzir componentes assim que vão utilizar matérias-primas, vão trabalhar por cima delas para gerar um produto final. E o que vai ser considerado nessa conta é o produto final em si. Por quê? Porque ele já inclui esses bens primários que já foram fabricados. Agora, o que você pensou na parte de lavagem de dinheiro, você pensou em esconder, tipo, falar que aumentar mais alguns processos no meio. Porque se for isso, aí já é um esquema diferente. O PIB é usado para o governo fazer estimativas, né, então dos gastos, das coisas. A gente vai comentar isso um pouco mais para frente. Mas assim, a parte de você declarar que a receita vai atrás, né, e pega os seus impostos, não é calculada assim, com base nessa cadeia produtiva, tá? Isso é um outro esquema, é diferente. Não sei se eu consegui responder sua dúvida. Se não, avisa aí que eu tento explicar melhor. Não, e só fazendo um comentário rápido, acho que a gente não vai acabar passando por isso aqui, mas o PIB é uma conta, né? Que é feita. E uma das parcelas da soma que é feita no PIB é o consumo das famílias. Então, querendo ou não, se a pessoa está escondendo ou não para a Receita Federal o imposto de renda dela, está alegando que ela está recebendo menos, mesmo assim ela continua muitas vezes gastando o quanto ela recebe, né? Ou gastando níveis compatíveis aos que ela recebe. Então, acho que o PIB ele talvez não seja tão afetado com relação a isso. E agora, né, falando um pouquinho do PIB per capita, que é outro conceitinho, para ver se o PIB ele mede corretamente a renda da população em si. Basicamente, o PIB per capita é o cálculo do PIB dividido pelo número de habitantes. E no Brasil, a gente tem esse valor aqui, teve esse valor em 2020, de R$ 35.238. Ou seja, para cada brasileiro que existe, esse valor aqui foi produzido em 2020, né? E aí a gente para e pensa, a partir dessa notícia que a gente tem aqui embaixo, né, da desigualdade de renda. O PIB per capita, ele reflete a realidade dos brasileiros? A notícia aqui traz o fato de que 105 milhões de brasileiros vivem com R$ 5.250 por ano. Vocês acham que o PIB acaba refletindo a realidade? Boa, exatamente. Exatamente. A gente parando para pensar, né, se
cada brasileiro que existe, 35 mil reais foram produzidos de riqueza, sendo que mais de 100 milhões de pessoas vivem com apenas 5 mil reais, tem gente que acaba vivendo com muito mais do que isso, né? Querendo ou não. Então, para cada brasileiro que ganha muito pouquinho, normalmente existe, assim, eu não vou nem falar para cada brasileiro que ganha pouco, existe um brasileiro que ganha muito, porque normalmente existem pouquíssimos brasileiros que ganham demais, muito acima desses 35 mil reais anuais, e uma minúscula parcela da população ganha muito mais que isso, infinitamente mais que isso, e uma imensa parcela da população ganha bem menos do que isso. E agora, né, falando um pouquinho sobre o que fazer para reverter esses momentos de queda, ou momentos de crescimento da economia, que é aquela parte que eu tinha citado para vocês dos ciclos econômicos, em que o carrinho ele desce, ele sobe, a economia vai fazendo esse movimento não linear, né, esse movimento de subida e descida, e o fato é que existem algumas políticas que o governo, algumas estratégias que o governo utiliza para tentar mitigar os problemas que são gerados ao longo desse ciclo que a gente observa, tanto na parte mais baixa, em que a economia está muito parada, o desemprego está alto, ninguém está gastando, quanto na parte mais alta, em que apesar de todo mundo estar empregado e com dinheiro, a inflação ela aflige a gente. Então, está escrito aqui, né, as principais políticas mexem principalmente com a circulação e valor da moeda e com o financiamento das dívidas. Elas são três: a política monetária do governo, a política fiscal do governo e a política cambial do governo. E agora o Luca ele vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso. Bom, agora a gente vai ver, para finalizar, as três principais políticas que o governo pode ter, né? Então, se a gente imaginar que o governo é o piloto daquele carrinho que sobe e desce, ele tem três pedais que ele pode usar para controlar a velocidade do carrinho, né? Se ele quer subir, se quer descer, o que ele precisa fazer? Então, a gente vai ver o primeiro deles agora, que é a política monetária. Acho que pode passar. Bom, acho que vocês já ouviram falar um pouquinho. Então, vamos entender o que é esse controle que o governo tem, né? Sobre o que ele atua. Acho que pode passar também. Bom, a política monetária, ela vai afetar a quantidade de dinheiro que tem em circulação no país. Então, a gente viu alguns exemplos. Vocês já pensaram o que será que pode acontecer se a gente tiver pouco dinheiro em circulação? Ou, pelo contrário, se tiver muito? Eu tenho certeza que todo mundo já pensou, né? Já viu, a Mariana comentou que a desigualdade é um problema, sim. Só que eu acho que todo mundo já pensou uma vez assim, e se o governo imprimisse mais dinheiro? Ué, se eu imprimisse mais dinheiro, eu poderia dar para quem não tem, e isso resolveria o problema, certo? O que vocês pensam aí? O que acontece se tiver muito dinheiro em circulação ou pouco dinheiro em circulação? Não ia dar certo, não. O pessoal tá esperto, tá ligado? A alta da inflação vai piorar, todo mundo seria rico. Ia gerar inflação, não ia dar certo. Bastante ideia, bacana. Então vamos entender isso. Vamos imaginar uma situação, você está andando na rua e você encontra uma nota de 50 reais no chão. Você pega ela. O que aconteceu? O Gilberto BBB, boa. Então, o que acontece se você pegar essa nota de 50 reais no chão? Você ficou 50 reais mais rico, certo? Agora, o que acontece se todo mundo da sua cidade estiver andando e todo mundo achar uma nota de 50 reais no chão? Bom, então quer dizer que a cidade inteira que você mora ficou mais rica que o resto do Brasil, certo? Todo mundo ficou com 50 reais a mais. Agora imagina que a gente fez o seguinte, todo mundo do Brasil encontrou 50 reais no chão a mais. Na verdade, a gente pode substituir isso porque, por exemplo, o governo deu 50 reais para todo mundo. O que isso significa? Todo mundo está com 50 reais a mais. Só que será que todo mundo ficou 50 reais mais rico? Porque a gente criou dinheiro do nada. A gente falou assim, bom, toma 50 reais para você todo mundo ficou com 50 reais. Agora, o que vai acontecer é que, assim, quando você for fazer uma compra, o dono do mercado vai ter ajustado os preços em relação a isso. Porque se todo mundo ganhou 50 reais a mais e você vender as coisas pelo valor que estava antes, isso quer dizer que as coisas ficaram mais baratas do que elas valiam antes. Então faz de conta que você é o dono do mercadinho, você quer comprar uma casa. A casa que você quer comprar custa, sei lá, R$1 milhão para ficar mais fácil. O cara, ele gosta de casas bonitas. Então, ele vai querer pagar R$1 milhão. Só que antes dele comprar, ele vê que todo mundo ganhou 50 reais. O que acontece se ele vender os produtos do mercadinho dele pelo valor que estava antes?
A casa não vai custar mais R$ 1 milhão, porque o dono ganhou R$ 50, então ele vai vender por um preço maior. E então o dono do mercado vai ter que aumentar o preço da fruta porque o preço da casa que ele quer comprar ficou maior. Então, assim, todos os preços vão subir também. Então, na prática, o que acontece? Todo mundo continua igual, porque todo mundo ganhou R$ 50. Só que o que acontece? Os preços também sobem. Na prática, a gente vai estar usando notas com valores maiores. Então, por exemplo, se todo mundo ganhar R$ 50 todos os dias no Brasil, vai chegar uma hora que o seu pãozinho vai custar R$ 1 milhão. Se você for vai comprar uma bala por R$ 500 mil. Isso quer dizer que as coisas ficaram mais caras? Vai continuar o mesmo preço. A diferença é que você está emitindo muito dinheiro e aí isso vai causar inflação, que é o quê? O aumento dos preços. Só que se você, por exemplo, der para todo mundo no Brasil, você vai continuar tentando manter essa média. Por isso que não dá certo você tentar resolver assim, né? E por isso que é importante o governo ter a política monetária como ferramenta para controlar esse tipo de coisa. Então, às vezes, tem muito dinheiro em circulação e ele vai ter que utilizar a política monetária para tentar controlar isso, mesmo se for o contrário. Na verdade, o órgão que faz isso aí é o Banco Central, né? Ele vai ser o responsável. Acho que pode passar, acho que tem para revelar o primeiro. Aí, o Bacen, o Banco Central, que vai ser o responsável por fazer isso aí. E como que ele vai controlar isso? A gente acabou de ver, é a taxa de juros, né? Então a gente viu que a taxa de juros vai ser a principal ferramenta que vai ser utilizada pelo Banco Central para poder controlar. E como que você controla as taxas de juros? Através da Selic. Acho que ficou claro isso para todo mundo? Se tiver, a gente já pode passar para a próxima política. Agora que vai ser a política fiscal. Bom, a política fiscal, acho que pode passar aqui, o conjunto de medidas, agora, é o segundo pedalzinho do carrinho, né, lembra? Que você vai tentar controlar o endividamento do governo, né? Então, enquanto a política monetária, você controla quanto dinheiro tem em circulação, que na verdade responde à dúvida que a Yasmin teve, né? Se eles usam a inflação como referência para os juros. Na verdade, sim, porque a inflação é um aumento de preço, né? Então, naquele exemplo, se tudo começa a aumentar os preços, você vai utilizar a taxa de juros para tentar controlar isso aí. Agora, nesse caso, se o governo começar a se endividar. Então, a gente tem a política fiscal para controlar isso aí. Mas, assim, tentando entender qual que é o objetivo da política fiscal. Ela tem 3 objetivos principais. Um é estabilizar o país, então lembra do carrinho flutuando, né, subindo e descendo, a gente quer deixar o negócio mais calmo, mais esperado, né, aumenta a confiança dos investidores e das pessoas no país. Além disso, redistribuir a renda na sociedade, né, é importante para você evitar a desigualdade muito grande entre as pessoas e também alocar os recursos do governo. O governo ele vai arrecadar muito imposto das pessoas, certo? E para que serve o imposto? O imposto serve para o governo ter dinheiro para fazer o que ele precisa fazer. Então, fazer obras, construir escolas, hospitais, tudo mais que todo mundo sabe. Agora, ele pode controlar a política fiscal de 2 jeitos. Ou por gastos públicos ou por impostos, né? Então, tem essas 2 vertentes aí. Como vocês acham que isso vai influenciar? Vamos descobrir agora. Bom, então a gente vai ter 2 tipos de políticas. Uma voltada no aumento dos impostos e outra voltada na redução dos impostos. A primeira delas é a política restritiva. Então, o que acontece se eu aumentar os impostos? Ninguém gosta, né? Alguém gosta aí que aumente os impostos? Eu acho que ninguém vai querer, né? Mas assim, então o que acontece? Se você aumenta os impostos da população, todo mundo fica com menos dinheiro, certo? Porque você ganha seu salário, você ganha R$ 1.000. Você paga, sei lá, R$ 200 de imposto. Se o governo aumentar para 250, você vai ficar com R$ 50 a menos de salário. Ninguém fica feliz com isso. O que vai acontecer? Se você tem menos dinheiro sobrando, você vai consumir menos, certo? Se tem menos dinheiro, tem que guardar mais, por quê? Você precisa pagar suas coisas, às vezes seu aluguel, sua comida, alimentação, moradia, água, enfim, suas contas, e você vai consumir menos porque, poxa, agora sobrou menos dinheiro para cada mês, né? Agora, pelo lado contrário, o que vai acontecer? O governo vai arrecadar mais, né? Ele vai pegar os R$ 50 a mais de todo mundo. E isso aí vai possibilitar o quê? Que ele consiga diminuir sua dívida, porque quando o governo se endivida para fazer as atividades dele, né? Para prover para a população o que ela precisa. Então, nesse caso, o governo vai ter mais dinheiro para fazer obras públicas que vão gerar emprego, vai poder melhorar os hospitais, vai poder melhorar as escolas, segurança pública e todas as outras esferas que o governo atua, tá? Então, o aumento de impostos, assim, pode parecer ruim para a gente, mas na verdade, assim, tirando na verdade o fator corrupção, assim, por exemplo, na Dinamarca, que a gente conhece que é um país assim muito transparente, isso reverte em benefícios públicos. Então, você tem transporte gratuito, você tem uma rede muito grande de serviços governamentais que são
mantidos via esses impostos. Agora, pelo lado contrário, o que acontece se você diminuir os impostos? Então, todo mundo fica com mais dinheiro, certo? Por exemplo, em vez de você ganhava R$1.000, em vez de você pagar 200, você paga 150, você vai sobrar R$50 a mais. Então, você vai ter R$50 a mais para usar no que você quiser. Você pode guardar, você pode pagar para, sei lá, comprar uma coisa que você queria, trocar o seu celular, financiar um carro. Só que pelo lado contrário, isso vai aumentar os gastos do governo. Por quê? Porque o governo vai ter menos dinheiro. Então, para fazer as coisas que eles precisam fazer, o governo vai ter que se endividar. E o que é perigoso? Quando o governo se endivida muito, o governo assim, o governo ele se endivida. A gente falou que ele tem que vender a dívida para as pessoas, certo? Você pode comprar títulos de dívida do governo, que é o jeito mais confiável de você fazer um investimento, né? Ser o mais seguro. O governo, na verdade, a gente confia que o governo nunca vai quebrar, né? Porque o governo não é uma empresa. O governo é o governo, certo? Então, assim, existe um limite que a partir de passar dele, os gastos vão ficando tão grandes que o governo não consegue suprir isso com os impostos, com a arrecadação que ele tem. Então, a dívida pública, que a gente chama, né, vai aumentando muito, e se ele passar do limite aceitável, né, passar do ponto que o governo consegue pagar ela, isso começa a diminuir a confiança das pessoas que dão dinheiro para o governo. Falar assim, bom, o governo não consegue me pagar, e não está dando sinais que vai conseguir pagar. O que isso acontece? Isso afugenta o pessoal do exterior do Brasil. Então, as empresas param de investir aqui, todo mundo começa a guardar dinheiro porque fala, bom, o governo pode quebrar, né? Então, assim, existe é uma balança, o governo está sempre vendo que vale mais a pena, né? Você tenta fazer esse controle da política fiscal através da política expansionista ou da política restritiva. Mas é importante lembrar que a gente pode parecer assim, bacana um ou o outro lado, mas que os dois são importantes, os dois são essenciais para um país funcionar. Então, tanto os gastos públicos, por exemplo, em política de distribuição de renda, a gente teve casos de muito sucesso no Brasil, como o Minha Casa Minha Vida, que possibilitou moradia para muitas pessoas, Bolsa Família, né, que ajudou muitas famílias de baixa renda, mas também, às vezes, os impostos, a complexidade tributária aqui é muito alta, e isso atrapalha um pouco o funcionamento de algumas empresas. Então, tem que sempre ser dosado essa balança para conseguir atingir o equilíbrio e o nosso carrinho voar para frente. Tudo certo? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar aí. Mas se não tiver, eu acho que a gente pode passar. Mas antes disso, já que a gente está falando de economia, só para comentar sua dúvida, Alessandro, que você perguntou se a vacina é uma medida que afeta a economia, e se sim, pouco ou muito, só para te responder, funciona assim. O governo sim, o governo se endivida para comprar vacina. Só que, por que o pessoal fala que vale a pena tanto a vacina? Todo mundo está tão ansioso para conseguir isso. Porque a vacina é o preço mais barato que você paga para você conseguir recuperar a economia. Então, o que aconteceu na pandemia? A economia retraiu, ou seja, várias empresas fecharam, por exemplo, os hotéis, não tiveram ninguém para hospedar. O comércio de rua teve que fechar porque são as normas restritivas, né? Para a gente salvar vidas, a gente tem que fechar o comércio. Isso causou um estresse econômico grande no país. Para fazer essa recuperação, ou seja, para a gente poder voltar à vida normal, o jeito mais rápido é aplicar essas vacinas. Então, o governo vai se endividar, sim, ele compra essas vacinas. Só que o que vai acontecer? Assim que a população estiver vacinada, a gente vai poder retomar as atividades econômicas o mais cedo possível. E quanto mais cedo retomar, menos empresas vão quebrar e mais rápido a economia vai voltar a dar sinal de melhora, certo? Então, assim, a vacina afeta a economia? Muito. No bom sentido ou no mau sentido? No bom sentido. Porque, assim, se você pensar a curtíssimo prazo, o governo tem que pagar ela. Sim. Mas os benefícios que ele vai ter, o dinheiro que ele vai arrecadar com as empresas voltando a funcionar, ou seja, pagando imposto, as pessoas voltando a comprar, ou seja, o dinheiro circulando, tudo isso vai acelerar a recuperação econômica. Então, quanto mais cedo a gente conseguir voltar, melhor certo? Então, assim, é aquele cenário que você perde agora, mas você ganha daqui a um segundo, sabe? Você ganha por um prazo muito longo. Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, maior vai ser a recuperação econômica. Acho que deu para entender? Bom, agora a gente vai passar para a última das políticas, que é a política cambial, né? Vamos ver um pouquinho sobre ela, né? A gente está falando de carro, então câmbio combina aí. Bom, desculpa pela piada, tá? A política cambial, ela vai controlar a taxa de câmbio do país. O que é taxa de câmbio? A taxa de...
É real. Bom, a taxa de câmbio ela vai controlar as conversões de moedas. Então, o principal referência para a gente fazer isso aí é o dólar, né? Então, por isso que a gente sabe tanto do dólar. Se eu perguntar para vocês, alguém sabe quanto está o dólar hoje? Manda aí no chat. O pessoal está acompanhando, olha só. Isso não vale colar de quem responder primeiro, hein? Bom, mas sim. Agora, alguém sabe de alguma outra moeda? Vamos ver. Euro. Bacana. Não, o pessoal tá muito ligado, tá muito esperto, não precisa da apresentação, não. Bom, mas já que a gente está aqui, eu vou explicar. Bom, o dólar vai ser referência para tudo, né? Então, assim, é a moeda mais importante porque os Estados Unidos é visto como referência, né, do mundo para várias coisas, inclusive para trocas monetárias. Então, a gente vai utilizar o dólar como referência para saber o preço de cada moeda. Que é taxa de câmbio, que é a parte da política cambial que a gente está tentando explicar. O taxa de câmbio é o custo que você paga para você comprar uma moeda, tá? Então, eu tenho real, todos nós temos reais, a gente vive no Brasil, a gente usa o real. Agora, se a gente quer ir, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente vai ter que usar o dólar. E a gente vai ter que pagar uma taxa para isso, certo? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí, mas já adiantando um pouquinho sobre importação e exportação, o que acontece se o dólar está muito caro? Bom, isso é bom para quem exporta, certo? Porque se o dólar está muito alto, você vai vender em reais e ganhar em dólar. Como o dólar vale bastante, você ganha mais dinheiro. Agora, se você... Perdão. Exportação, nesse caso. Se você vende para fora, você vai ganhar mais dólar. Você vai ganhar dólar que vale mais reais. Agora, se você está importando, por exemplo, importar é você comprar de fora, né? Então, você quer comprar, por exemplo, um notebook. Eu vi que tem um notebook legal, não vende no Brasil, quero comprar ele. É melhor que o dólar esteja barato, né? Ou seja, você vai pagar um preço menor em reais. E um caso bacana de se observar, não sei se todo mundo sabe aqui, é o preço da chinela Havaianas. Aqui é um produto normal, né? Aposto que muita gente aí até deve estar na cama, mas na hora que levantar vai botar o Havaianas no pé. Só que o que acontece? Se você for para o exterior, na Europa, por exemplo, Portugal, que fala o mesmo idioma que a gente, você vai pagar um preço muito mais caro. Você vai pagar em euro, só que se você converter para reais, você vai ver que está bem mais caro. Por quê? Porque lá vai ser como artigo de luxo. Então, se você fizer essas observações do preço de cada coisa em cada lugar, você vê que não necessariamente é só a taxa de câmbio que importa, é a percepção de valor do produto também. Então, agora a gente vai entender um pouco como o câmbio afeta a nossa vida. Vamos ver. Bom, agora a gente vai discutir sobre o câmbio. E aqui eu tenho algumas perguntas para vocês, para mandar no chat. Bom, o que eu preciso se eu quero viajar para outro país, né? Isso aí dá gatilho porque a gente está em pandemia, eu sei que é triste, ninguém pode sair daqui, mas pensando que a gente pudesse, todo mundo tivesse dinheiro para ir para a Disney hoje. Existem alguns países que têm a mesma moeda? Alguém sabe disso? E como que eu posso converter elas? Quem que vai determinar esse preço? Vocês já pensaram nisso aí? Opa, Edu tá até empreendedor aí, já bolou um negócio de vender chinelo internacional. Bom, eu não sei, eu fiz bastante perguntas, devia ter feito cada uma separada, né? Mas eu imagino que vocês devem estar no caminho certo. Sim, a União Europeia usa a mesma moeda, o euro. Boa. É o caso mais famoso, né? De vários países usando a mesma moeda. Então vamos ver um pouco mais a fundo como é que se dá essa relação de câmbio, né? Como que vai afetar a nossa vida. Acho que pode passar. A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é câmbio. Então, né? A gente já conversou bastante sobre ele. O câmbio é o preço da moeda estrangeira com base na moeda nacional, né? Isso vale para qualquer país. No caso do Brasil, você vai usar o real para comprar outras moedas, né? Então, comprar o euro, comprar o dólar. Aqui tem mais alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente tem o caso do fazendeiro, que a gente já viu na outra historinha. Se o preço do dólar está alto, é melhor ele vender o feijãozinho dele para o mercado interno ou externo? Vamos ver se vocês entenderam bem como é que funciona. Interno para fora, externo, 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 externo. Boa. Tá. É quase unânime aí. Vamos entender melhor então. Se o dólar está alto,
significa o quê? Por exemplo, se eu vou vender o meu pacote de feijão por R$ 10 aqui no Brasil, o dólar, vamos brincar que o dólar, $1 vale R$ 2. Se eu vender lá para fora por $10, eu vou estar ganhando R$ 20. Se eu vender aqui no Brasil mesmo, eu vou ganhar 10. Então eu vou ganhar o dobro lá fora. A gente sabe que na prática não é exatamente assim, né? Não são esses valores. Mas quando o dólar está muito alto, para quem vende para fora, ou seja, por exemplo, o agronegócio, está muito bem. Então, por exemplo, a gente tem vendo que o dólar está numa alta, né, nesses últimos anos. Isso é ruim para todo mundo do Brasil? Não necessariamente. Porque, por exemplo, quem vende produtos agrícolas do Brasil, vende para fora, vende soja, vende milho, vende esses produtos, isso tem sido bom, porque o dólar vale mais e o preço que eles pagam é sempre igual, né? O mesmo tanto de dólar. A diferença aqui é que o real ficou muito barato, então o real vale menos. Então o que você ganhar em dólar, você vai poder converter em mais reais do que antes. Deixa eu ver a pergunta aqui. Se o dólar está alto, os youtubers ganham mais? Bom, sim, o João respondeu aqui. Eu não sei se eles ganham dólar ou não, mas se ganhar em dólar é muito bom, né? Assim. Quando você acha que, por exemplo, o dólar vai subir, é bacana você ter um salário baseado em dólar, porque aqui você vai ter mais dinheiro sobrando no Brasil, na hora que você for fazer essa conversão, né? Então, vamos ver um pouco mais agora como é que funciona. Acho que pode passar. Quando você vai fazer essas trocas, por exemplo, pro dólar que a gente está conversando aqui dos youtubers, que é um bom negócio. Brincadeira, faço faculdade que é mais negócio ainda. Bom, tem 2 tipos de dólar que vocês vão ver. Se vocês quiserem chegar numa casa de câmbio e falar assim, olha, eu quero dólar, o cara da bancada vai virar para vocês e falar assim, bom, mas vocês querem dólar turismo ou dólar comercial? Porque eles são diferentes. Então vamos entender. Dólar turismo é o dólar que você vai usar para viajar. Então, eu quero ir, sei lá, eu quero fazer o que falaram aí, eu quero ir para Portugal comprar Havaianas para voltar aqui e vender mais caro. Então, eu quero comprar meu notebook lá na Disney. Não faz muito sentido, mas enfim. Você vai para os Estados Unidos comprar. Você vai comprar dólar do turismo. Por quê? É o dólar que você compra para as pessoas, que você, na verdade, que as casas de câmbio vendem para as pessoas físicas. E o dólar comercial é o dólar que você vende para pessoas, para pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são empresas ou instituições financeiras. Então, eles têm valores diferentes por causa do volume que é utilizado internacionalmente, né? Então, dólar comercial são empresas que vão utilizar, e como ele é mais circulado, ele vai ter um preço um pouco menor que o dólar turismo, né? Porque tem uma demanda maior, lembra da oferta e da procura? Aquela ali que a gente estudou lá no comecinho? O dólar comercial, como as empresas precisam mais dele, ou seja, por exemplo, empresas que fazem investimento milionário, bilionário internacionalmente, esse preço vai ser negociado por um valor um pouco mais baixo que o dólar turismo, tá? Mas os dois são dólar, a diferença é quem compra cada um, tá? Bom, agora vamos ver o Batman, né? O Batman estava pela Europa, queria pegar um criminoso. Só que o criminoso é muito esperto e fica fugindo por vários países. E o Batman tem fome, né? Correr cansa bastante, né? Da fome. Então, ele falou assim, preciso comer. Ele curte comer um Big Mac, né? Ele não tá numa vibe muito saudável. Então, ele falou assim, será que se eu tiver em 2 países diferentes da Europa, eu posso comprar o Big Mac com a mesma moeda? Vocês já adiantaram isso aí, já falaram que sim, que o euro é a moeda comum para a maioria dos países da União Europeia, certo? Agora, deixa eu perguntar para vocês acham que o Big Mac custa o mesmo na França e na Grécia? A primeira parada do Batman foi na França, só que ele sabe que o criminoso está lá na Grécia já, então ele vai ter que correr mais um pouco. Ele vai ter fome. Será que ele vai pagar o mesmo preço? Estão falando não. Não. Tá, agora eu vou perguntar por quê. Alguém se atreve a arriscar um palpite aí? Agora complica, né? Imposto, inflação. Cada país tem sua inflação. Bom, inflação, o pessoal tá seguindo essa linha. Moeda mesmo, mas a economia de cada país é diferente. Olha, aí você acertou bem na mosca, porque, assim, você usa a mesma moeda, só que, às vezes, a economia é diferente, né? A gente sabe que a França é diferente da Grécia. Acho que não sei se vocês lembram, mas a Grécia, ela passou por uma crise bem severa alguns anos atrás, né? Então, acho que todo mundo sabe o que foi o Brexit, mas antes do Brexit, teve a ameaça do Grexit, né? Então, a saída da Grécia da União Europeia por causa das dívidas dela. Acontece, né, entre países diferentes. Cada país tem sua economia e está num momento econômico diferente. A gente vê aquele carrinho que sobe e desce, né? E alguns países têm indústrias maiores, têm economias maiores,
maior circulação de dinheiro e produtos mais sofisticados, né? Por exemplo, se a gente comparar o Brasil com o Zimbábue, fica claro para ver quem tem a maior economia, né? A mesma coisa se a gente comparar o Brasil com o Canadá, por exemplo, também dá para fazer uma diferença muito grande. O que acontece? A França, no caso do Batman, ele provavelmente vai pagar um pouquinho mais caro. Por quê? Porque apesar de ser a mesma moeda, as pessoas trabalham em empregos, às vezes, considerados mais complexos. Então, isso vai pagar um pouco mais em euros para eles, do que, por exemplo, o pessoal que está na Grécia, que também ganha em euros. Só que eles vão ganhar, às vezes, em empregos um pouco mais simples, mais no setor de serviços e menos em empregos, assim, mais qualificados, certo? Isso quer dizer que todo mundo passa por isso? Obviamente que não. Existem pessoas que ganham bem, ganham médio, ganham mal, em qualquer país. A diferença é que essas diferenças, assim, ainda que tênues, vão fazer uma diferença entre os produtos. Então, se você quiser vender uma coisa na França, na Grécia, faz mais sentido você vender um pouquinho mais barato na Grécia. Por quê? Porque eles têm uma economia um pouco melhor e as pessoas têm um pouquinho menos de dinheiro, apesar de 100 euros os dois países. Então, as coisas vão ter que ser um pouco mais baratas. É por isso que, às vezes, a gente pensa assim, caramba, o nosso real tá muito ruim, né? O dólar tá muito caro. E se o Brasil adotasse o dólar logo dos Estados Unidos e todo mundo fica feliz, certo? Aí todo mundo ganha em dólar, fica bom. O que vocês acham? Vocês apoiam essa ideia? Não, não vai melhorar. Bom, então por que será, né? Eu acho que vocês já sabem, então já vou adiantar aqui. Mas o que vai acontecer, né? A gente pode acordar amanhã todo mundo com dólar no banco. Falar assim, caramba, eu tenho dólar, ganho em dólar, beleza, né? O que vai acontecer? Aqui no Brasil, a gente tem um poder econômico menor que os Estados Unidos, certo? Então, a renda média, a gente viu o PIB aqui, o PIB é diferente. Então, o que vai acontecer? Na verdade, os preços aqui vão tender a ser menores em dólar, enquanto que e a gente vai começar a ganhar menos em dólar. Então, essa conversão vai fazer com que os preços dos Estados Unidos continuem muito caros. Por quê? Porque a gente vai ter que pagar em dólar? Não, porque a gente já ganha em dólar. A diferença é que a gente vai receber menos dólares do que eles recebem lá, certo? Por várias diferenças econômicas que a gente estudou aqui. Então, por isso que eles não dá certo pensar assim, nossa, se a gente tivesse dólar aqui, seria melhor. No jeito de você fazer essa comparação entre os países de um jeito assim, bem eficaz, é ver o índice Big Mac. A gente viu o quanto o PIB do Brasil valia em Big Macs, mas você pode comparar quanto custa um Big Mac em cada país a partir desse índice e você consegue ver essas diferenças em cada país, quanto custa em cada país um Big Mac, né? A gente tem desde país que custa bem mais caro e país que custa bem barato. E vocês podem pesquisar isso no Google depois, dá para ficar brincando bastante de ver em qual região do mundo é mais barato, mais caro, quais são essas diferenças, né? É óbvio que isso vai ser influenciado um pouquinho pela moeda que vocês forem converter, né? O índice é dado em dólar, então você pega o preço em dólar em cada país, né? Então você tem que fazer o câmbio. E tudo isso que a gente conversou, na verdade, eles têm a ver com o poder de compra. O que é o poder de compra? É o quanto uma população pode gastar em alguma coisa, né? Então, qual é a força, né, disso aí? Pode pegar aí, talvez, sei lá, tá meio friozinho aqui, eu tô de blusa, pode ver qual que é a etiqueta, de onde foi produzido. Às vezes, o seu sapato, o seu calção, qualquer roupa que estiverem aí. Pode ver que vários deles têm Made in China, ou Made in Bangladesh. O que isso significa? Feito em Bangladesh, por exemplo, vários sapatos, pessoal que, sei lá, usa Nike, é feito em Bangladesh. Roupa, muitas delas são feitas na China, inclusive por empresas brasileiras. Mas por que será? Por que os caras vão do outro lado do mundo para botar a indústria lá e produzir as coisas lá e depois trazer tudo de volta para o Brasil? Né? Por que será? Será que faz sentido? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia aí? Trabalho escravo, isso aí é uma realidade, infelizmente. Na verdade, isso aí, assim, mão de obra, vocês estão indo bastante na direção certa. Isso tem muito a ver com o poder de compra que a gente está conversando. Por quê? Porque lá é muito mais barato você produzir as coisas, porque os salários são mais baixos. Às vezes, por exemplo, o pessoal trabalha mais horas, sabe, por uma compensação bem menor. Você não tem que, sei lá, garantir a segurança dos seus funcionários. Então, tudo isso aí vai influenciar no preço. Então, às vezes, fica muito mais barato você produzir em outro país, em outro continente, trazer para cá, do que você produzir aqui. Então, por exemplo, economias mais sofisticadas, o custo de mão de obra é mais caro, certo? Então, na União Europeia, para você produzir um sapato, ninguém vai aceitar você dar 2 euros por dia para a pessoa. Por quê? 2 euros você não pode nem comer.
€2 se você mal compra, sei lá, um suco, sabe? É o máximo que você pegar. Então as pessoas vão ter que ganhar mais para trabalhar nisso. Então as empresas acabam levando isso para regiões mais distantes do mundo, em países menos desenvolvidos, com menos leis de segurança para as pessoas trabalharem, porque fica mais barato, certo? Então os parques industriais eles vão para esses lugares, né? Somente de produtos mais simples, né? Aí nesse país só o quê? As indústrias mais complexas que vão fazer, por exemplo, celulares, microchips, coisas mais processadas que exigem maior tecnologia. Deixa eu ver aqui a dúvida. Puxando um pouco de história, caso a Inglaterra invadisse o Brasil como Portugal fez, o dólar fosse utilizado como moeda oficial, a situação seria melhor? Mesma coisa? Pior? Bom, eu vou retomar aqui. Tá. Só uma observação aqui. Você falou da Inglaterra, Kanye West, mas a Inglaterra usa a Libra, tá? É uma moeda oficial da Inglaterra e os Estados Unidos usa o dólar. Então, eu vou fazer o exemplo como se fosse a Libra, tá? Se eles invadissem o Brasil hoje, né? Eu acho que você pensou em hoje, e colocar a Libra aqui no Brasil, o que vai acontecer? A gente ficaria melhor? A gente continuaria exatamente como a gente está. Mas por que será? Porque você aumentou artificialmente o valor da moeda. Isso vai ser compensado como? Com o aumento dos preços aqui no Brasil e a diminuição dos salários. Então, vamos entender como é que funcionam essas duas vias. Por um lado, a gente começa a ter libras aqui. Só que o que vai acontecer? O valor de um trabalhador do Brasil é o mesmo valor do trabalhador da Inglaterra? Não. Porque na Inglaterra as coisas são mais caras e os salários são mais altos por causa da qualificação da população, certo? Então, o grau de escolaridade, o tipo de produto que é produzido lá, a movimentação econômica, quantas pessoas gastam, quanto entra e sai do país, o PIB é muito diferente. Então, aqui, os preços vão aumentar em Libra, enquanto que os salários vão diminuir, porque aqui a qualificação é menor, tá? Então, assim, na prática, ia mudar alguma coisa? Não ia mudar. Tá? Ia continuar a mesma diferença. Se você fosse para a Inglaterra, você não ia conseguir pagar as coisas mais barato. Por quê? Porque você receberia menos libras aqui do que uma pessoa recebe lá em média na Inglaterra, tá? Então a média do Brasil seria mais baixa que da Inglaterra e continuaria sendo caro para você ir para lá, tá? Não ia mudar. Por isso que assim não faz muito sentido você trocar moeda. E por que é interessante? Bom, então você pode perguntar assim, beleza, mas pelo menos eu não vou ter que pagar a taxa de conversão de moeda. Pode até ser. Só que o que vai acontecer? Por que é interessante cada país ter sua moeda? Quando um país tem uma moeda própria, o Banco Central do país ele pode corrigir eventuais flutuações desse valor, de acordo com a Selic. Você lembra que a gente viu que é a inflação? Então, assim, pensa naquele carrinho, o carrinho está subindo, ou está descendo. Se você tiver uma moeda própria, você pode controlar esse valor. Se você, por exemplo, usa Libra, você vai ter que esperar que a Inglaterra controle esse valor para você. Então, se vale a pena emitir mais moeda, não emitir, subir esse Selic, não subir esse Selic. Se você não é dono da sua própria moeda, você vai ter que esperar que outro país faça isso para você. E às vezes ele não tem interesse. Às vezes a Inglaterra fala assim, não, mas eu tô tranquilo aqui, não quero mexer no preço da Libra. Isso aí é problema de vocês, sabe? Por isso que é importante cada país ter sua própria moeda, que você pode regular ela melhor e corrigir essas flutuações da economia, certo? Não sei se ficou claro. Só queria fazer um complemento aí, com relação a essa pergunta da troca de moeda no Brasil, né? Eu acho que a situação dos Estados Unidos, por exemplo, hoje é muito diferente, muito mais pelo contexto histórico, né, dos dois países ser super diferente. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar isso, mas o Brasil foi uma colônia de exploração, os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, e o Brasil tem todo o histórico das elites terem, por anos e por muitos períodos, aparelhado a máquina pública e feito com que a população não conseguisse se desenvolver. A gente teve um histórico de escravidão um pouco pior aqui, e essa população acabou sendo abandonada, né, ao vento aí. Então, eu acho que é muito mais a diferença de contexto histórico mesmo que você tem dos processos dos dois países diferentes. Os Estados Unidos, hoje em dia, ele poderia usar reais, e caso ele tivesse tido o mesmo desenvolvimento histórico que ele teve, o real seria uma moeda que valeria muito. Até porque o dólar é uma moeda que nasceu nos Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos não resolveu copiar a moeda de ninguém.
O dólar vale bastante justamente porque os Estados Unidos fizeram o dólar valer bastante. E eu também só queria fazer um complementozinho com relação ao câmbio, que é interessante a gente pensar. A gente costuma pensar no câmbio quando o dólar está um pouquinho mais baixo, a situação está um pouco melhor, quando o dólar está alto é super preocupante. E sim, realmente, acho que quando o dólar está muito alto, isso acaba sendo uma situação bem preocupante também. Mas é importante citar o fato de que o Banco Central, dos países em geral, mas vamos falar do Brasil, ele tenta manter as moedas estrangeiras nem muito baixas e nem muito altas. Isso porque, quando as moedas estrangeiras estão muito baixas, as empresas que realizam exportações aqui no Brasil, elas acabam ganhando muito menos, e a exportação é um setor muito forte aqui do Brasil, o setor de exportação, e todas as pessoas que trabalham nesse setor acabam ganhando menos, milhões de funcionários, enfim. Então, é trabalho do Banco Central também tentar manter o câmbio em um certo nível mediano ali. O dólar não é positivo, o valor de uma moeda estrangeira está muito alto nem muito baixo. Só queria fazer esses dois complementos aí. Pode seguir, Crepe. Bom, eu acho que a nossa apresentação fica por aqui hoje, viu, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida que vocês têm, vocês podem mandar. A gente está passando um pouquinho do horário, mas acho que, pelo menos do nosso lado, acho que não tem problema ficar para responder mais uma ou duas. E fiquem à vontade, tá, para seguir a gente nas redes sociais. Tem o link, tem a tag aí no nosso Insta, tem no Facebook. A gente posta uns conteúdos, tá? E bacana, e obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui para passar um pouquinho do que a gente sabe para vocês. Tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre macroeconomia hoje. Pode falar, João. Não, eu só ia falar que eu vou mandar o linkzinho de um vídeo aqui que me ajudou muito a entender alguns dos conceitos que estão explicados aqui, principalmente aquela parte do carrinho, dos ciclos da economia, o porquê que aquilo acontece, um pouco daquela parte da Selic, que eu sei que é um pouco confusa no começo também, né? A questão da taxa de juros. Acho que vocês assistindo esse vídeo aí, é um vídeo bacana, eu peguei dublado para vocês. Enfim, quem se interessou, fique à vontade. Pode falar, Alessandro. Eu só queria agradecer pela aula de hoje, que foi sensacional. Na última aula a gente aprendeu sobre finanças básicas, né? Então a gente viu conceitos pequenos, como juros, essas coisinhas. E hoje a gente conseguiu ampliar ainda mais, né? Vendo como isso afeta na nossa vida. Então foi muito importante realmente a aula de vocês. Obrigado pela apresentação dos três, foi incrível. Eu acredito que as pessoas tenham sanado as dúvidas delas. E eu tô muito feliz, né, com tudo isso. Então, muito obrigado de verdade. E é isso. E, gente, a aula de hoje vai estar gravada no YouTube, igual a aula passada. Então, eu vou mandar o link daqui a pouco para vocês. Então, vocês podem acessar. E se você não participou da aula e está vendo a aula agora gravada, um beijo. Te vejo na segunda. E é isso, gente. Bom, gente, eu vou parar de gravar. Tem mais alguma dúvida antes disso? Eu vou parar de gravar.